Desde os primórdios da humanidade, temos nos perguntado se estamos sozinhos no universo. Essa é uma questão que fascina muitas pessoas e é objeto de especulação há séculos. Hoje, vamos explorar alguns casos surpreendentes de possíveis encontros com seres extraterrestres. Prepare-se para uma jornada fascinante e cheia de mistérios, enquanto exploramos as evidências e histórias por trás desses casos. Roda a vinheta. Roswell. Em julho de 1947, algo estranho aconteceu em Roswell, Novo México. Na época, pessoas relataram ter visto luzes brilhantes no céu noturno e alguns até disseram ter visto um objeto voador não identificado, OVNI, caindo na região. Os militares foram alertados sobre o incidente e iniciaram uma investigação. No dia seguinte, os jornais locais publicaram a notícia de que as Forças Armadas haviam recuperado os destroços de um disco voador em uma fazenda próxima. No entanto, logo depois, um comunicado oficial do governo afirmou que o objeto era, na verdade, um balão meteorológico. Anos mais tarde, em 1978, o caso foi reaberto com o testemunho de algumas pessoas que afirmaram ter visto corpos de seres extraterrestres no local do incidente. A teoria da conspiração de que o governo dos Estados Unidos teria escondido evidências de vida alienígena em Roswell ganhou força na cultura popular. Embora a explicação oficial seja a de que se tratou de um balão meteorológico, o incidente em Roswell continua sendo um dos casos mais intrigantes da história envolvendo aliens. Se vocês estão curtindo esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que está por vir. E se puderem nos ajudar a alcançar 1000 seguidores, seremos eternamente gratos. Abdução de Betty Barney Hill. Em setembro de 1961, o casal americano Betty Barney Hill relatou ter sido abduzido por extraterrestres enquanto dirigiam em uma estrada deserta em New Hampshire. Eles alegaram ter visto uma nave alienígena pairando acima deles e sentiram que seus corpos estavam sendo levitados em direção à nave. Uma vez a bordo, o casal afirmou ter sido submetido a exames médicos e experimentos por seres extraterrestres. Quando finalmente voltaram para casa, descobriram que haviam perdido 2 horas de tempo. Betty e Barney Hill se submeteram a sessões de hipnose para ajudá-los a lembrar dos detalhes do que havia acontecido durante a abdução. Após anos de investigação, o caso da abdução de Betty e Barney Hill continua sendo um dos mais estudados na história da ufologia. Muitos acreditam que os Hill foram vítimas reais de abdução, enquanto outros céticos questionam a credibilidade de seus relatos. Independentemente disso, a história de Betty Barney Hill se tornou um ícone da cultura popular e inspirou muitas obras de ficção científica, além de estimular o debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Incidente de Phoenix Lights. Em março de 1997, a cidade de Phoenix, no Arizona, foi palco de um dos eventos ufológicos mais intrigantes da história. Milhares de pessoas avistaram luzes brilhantes e um grande objeto voador não identificado sobrevoando a cidade por várias horas. O incidente ficou conhecido como as Luzes de Fênix e gerou uma grande repercussão na mídia. Algumas pessoas afirmaram que o objeto voador era uma nave extraterrestre, enquanto outras sugeriram que se tratava de um experimento militar secreto. O governo dos Estados Unidos afirmou que as luzes eram na verdade de aviões militares, mas muitos céticos duvidam dessa explicação, argumentando que as luzes eram muito grandes e brilhantes para serem simplesmente aviões. Além disso, há relatos de que a nave foi vista por pessoas em outros estados, como Nevada e Novo México, o que sugere que o objeto voador não identificado pode ter percorrido uma grande distância. Embora as explicações oficiais tenham tentado esclarecer o incidente, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que era exatamente o objeto voador visto sobre Fênix? Por que ele permaneceu no ar por tantas horas? Essas são perguntas que continuam a intrigar os estudiosos e entusiastas da ufologia. O incidente das luzes de Fênix continua a ser um dos casos mais estudados da história ufológica e é um exemplo de como eventos inexplicáveis podem desafiar a compreensão humana e estimular a imaginação. Caso de Varginha. Em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, no Brasil, vários relatos surgiram sobre um suposto encontro com um ser alienígena. Testemunhas afirmaram ter visto um ser estranho com pele marrom, olhos vermelhos e um corpo magro e alto.
Algumas pessoas alegaram que o ser estava ferido e precisava de ajuda, enquanto outras disseram que ele tentou atacá-las. As notícias do incidente rapidamente se espalharam pela cidade e a mídia local começou a cobrir a história. O governo brasileiro inicialmente negou qualquer envolvimento ou conhecimento sobre o caso. No entanto, muitas pessoas acreditam que a verdadeira natureza do incidente foi encoberta pelas autoridades. Apesar das muitas investigações, a verdade sobre o caso de Varginha continua a ser um mistério. Algumas teorias sugerem que o ser avistado era um animal desconhecido ou uma criatura de outro mundo. Outros argumentam que a história foi uma invenção da mídia para gerar atenção. Independentemente da verdadeira natureza do incidente, o caso de Varginha continua a ser um dos mais controversos da história da ufologia e permanece um assunto de debate entre entusiastas e estudiosos. Alegações de Bob Lazar. Bob Lazar é um nome conhecido entre os entusiastas da ufologia. Ele é um físico que afirma ter trabalhado em uma base militar ultra-secreta conhecida como Área 51, localizada no deserto de Nevada, Estados Unidos. Lazar alega que trabalhou em tecnologia alienígena e que viu várias naves espaciais extraterrestres durante sua estadia na Área 51. De acordo com Lazar, ele foi contratado para trabalhar em um projeto ultra-secreto que envolvia a engenharia reversa de naves espaciais alienígenas. Ele afirmou que viu várias naves em forma de disco e que trabalhou em um sistema de propulsão que utilizava uma tecnologia avançada e desconhecida pelos cientistas da Terra. As alegações de Lazar causaram muita controvérsia e ceticismo na comunidade científica e militar. Muitos desacreditam suas afirmações e consideram-nas uma fraude, enquanto outros acreditam que há evidências suficientes para apoiar suas alegações. Independentemente da veracidade das afirmações de Lazar, elas trouxeram à tona questões importantes sobre o segredo militar e a possibilidade de existência de vida alienígena. O caso de Bob Lazar é um exemplo de como as teorias da conspiração podem se tornar parte da cultura popular e levantar questões fascinantes sobre a vida e a ciência. Esses casos ainda são controversos e muitos continuam a questionar a veracidade dessas alegações. Mas eles certamente nos fazem pensar sobre o nosso lugar no universo e se estamos realmente sozinhos. O fascínio pelo desconhecido sempre foi uma força motriz para a humanidade, e a possibilidade de vida inteligente fora da Terra é uma das maiores questões que a ciência busca responder. Independentemente do que você acredite, esses casos nos lembram da infinita capacidade da imaginação humana e da busca pela verdade. Esperamos que tenha desfrutado dessa jornada conosco e convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo interessante. Até a próxima!